Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa sobre a ciência Trilogia Analítica. Estamos com os senhores todas as semanas, desde 1900 e quanto, Ivair? 98. Desde 1998, estamos com os senhores todas as semanas, praticamente todos os dias, na televisão comunitária, TV aberta de São Paulo, e em inúmeros canais do Brasil e até outros do mundo, porque nós fazemos a tradução, os subtítulos em inglês, finlandês, sueco, alemão, italiano, espanhol. Então, esses programas são divulgados porque essa ciência, trilogia analítica, é a ciência que se chama da terapia para o mundo. E, evidentemente, nosso propósito é esse, né? É trazermos esse benefício para a humanidade, que nós colhemos com a ciência, nos beneficiamos e compartilhamos com todas as pessoas que tiverem vontade de ser ajudadas, né? Porque tem gente que não está afim, né? De pagar o preço, de ver a verdade, de ser bom, de ser honesto, para poder ter saúde. Então, Dr. Kepp. O nosso trabalho na televisão e no rádio visa, né, ajudar o povo a ter consciência da causa das doenças. Eu trabalhei com o professor Edmundo Vasconcelos, que era operador na Faculdade de Medicina da USP, e ele fez lá um setor de medicina psicossomática, né, para atender as pessoas que tinham o chamado enigmas da medicina, quando a pessoa geralmente tinha uma doença como úlcera, né, úlcera no duodeno, úlcera no estômago, ou qualquer tipo de problema assim na pele, na dermatologia do professor Sebastião Sampaio, então, e que não tinha assim cura, né? Através da medicina, era encaminhado para fazer psicoterapia. E com isso eu fiz um processo de psicoterapia para tratar dos males até orgânicos. E a psoríase era muito comum, né? E é muito comum agora, porque é uma doença, vamos dizer, assim, não só causada por questões genéticas, né? Assim, na fraqueza orgânica da pessoa, mas a psoríase era praticamente incurável, mas na terapia, sim, na questão da fala, era facilmente removida. Eu escrevi um livro, A Medicina da Alma. Você quer ver aí para mim esse livro, A Medicina da Alma, para dizer que a medicina em geral não cuidava muito. E até agora não cuida, né? A questão das faculdades de medicina não cuida dos problemas mentais. Quem passou a cuidar dos problemas mentais foram os psicanalistas e as pessoas que começaram a fazer psicoterapia. Aí eu posso mostrar aqui um desses livros, né,
que fazia psicoterapia e exorcismo, porque a questão do... Interessante isso, né? A questão do exorcismo sempre foi vista como algo assim do campo, vamos dizer, da teologia, do campo da religiosidade, e não que haveria uma doença mental realmente. Então eu quero mostrar para vocês aí um gráfico, né, que mostra de onde que vêm as doenças, né? Veja lá. Primeiro, a doença vem dos demônios. E a morte também, né? Dos demônios. Veja que interessante. O ser humano, isso a gente estudando cientificamente, o ser humano tinha uma vida de anjo, vamos dizer. Então, quando falam essa questão do paraíso, né? O paraíso perdido de Newton, aquele famoso poeta inglês. Então, a ideia era que no paraíso haveria abundância de alimento, de prazeres, alimento de todo elemento material, orgânico, do elemento, assim, vamos dizer, satisfatória no corpo, né? E não da questão assim mental. Então a gente pode dizer o quê, né? Que provavelmente o paraíso não havia assim necessidade de se alimentar, não havia necessidade de morar em casa. A nossa vida no paraíso era, ao contrário do que todo mundo pensa, a nossa vida, quer dizer, a vida dos super bisavós, né? Era uma vida semelhante à dos anjos, que a pessoa não precisava de nenhum elemento orgânico, até seja alimento, bebida, seja até mesmo casa. O paraíso era um local mais ou menos como a dos anjos hoje em dia, né? Era um local assim da vida assim psíquica, da vida espiritual. E depois que os nossos, vamos dizer, primeiros assim habitantes rejeitaram continuar nesse estilo, né? Quiseram comer, se alimentar. Então tem até a questão da árvore, a árvore do prejuízo que causou, né? Então Deus falou, olha, não come aquela coisa, não vai atrás disso. Então eles foram e aí caíram do nível assim superior, espiritual, angelical, para um nível assim animal. Então é por isso que Charles Darwin, na Inglaterra, determinou essa ideia de que o ser humano, nós, né, viemos dos macacos, transformando paulatinamente. Então, até na Inglaterra tem, e também nos livros, como, né, o ser humano evoluiu do animal no chão para um macaco mais ou menos evoluído até um orangotango e finalmente para nós. E então era uma ideia, vamos dizer, muito organicista, não uma ideia real, porque é claro, né, que no nosso conhecimento, assim mais assim no sentido material, a gente não imagina que a gente poderia ser assim, um ser semelhante a dos anjos. Mas o que eu quero dizer é isso, a nossa, vamos dizer, a nossa proveniência
era de um ser totalmente espiritual. Ou Deus, né? Deus não é um ser corporal, é um ser totalmente espiritual que criou tudo e também que criou no início a nós e depois a gente rejeitou esse nível e caiu no campo animal. Então, hoje em dia, a gente sofre a vida dos animais. Então, para falar, né, a questão da medicina, gostaria que a Julieta falasse alguma coisa, porque ela é formada, né, em Cuba, lá vamos dizer, na Espanha, e ela pode dizer que, por exemplo, a medicina não tem curso de psicossomática, curso de doença psíquica, de psicoterapia, e essa é uma grande falta. De acordo, doutora? Sim, de acordo. Faz muita falta, né? Nós temos um pouquinho que fala algumas disciplinas de psicologia, um mínimo de filosofia, mas lá nos primeiros anos. E justamente depois, né, quando começa o contato com as pessoas, nós não temos essa noção da profundidade, da importância da vida espiritual na origem das doenças e principalmente da saúde. Dr. Kepp, eu acho que essa questão, né, o senhor sempre fala a importância da verdade, da bondade, da verdade e da beleza, né? Então, essa questão da inconscientização da verdade que o ser humano faz, e que, como o senhor sempre fala aqui, Freud começou a alertar que a vida mental das pessoas e psicossomática, ela começava a ter perturbações porque a pessoa escondia a verdade de si mesma, né? Então, essa pessoa saber a verdade, no fundo, e inconscientizar, e disfarçar. E uma das coisas que eu sempre achei muito forte na sua fala, como psicanalista e pessoa que tratava de doentes no Hospital das Clínicas, que o senhor sempre fez relação entre doença e falta de ética. E eu acho que a sociedade precisa saber disso, né? Os profissionais de saúde precisam saber disso. Que o ser humano tem no interior uma noção de ética. E se ele vai contra essa ética, ele adoece. Então a gente vê uma população hoje em dia muito adoecida, mentalmente e fisicamente. Porque a humanidade parou de lidar com essas questões éticas e começou e parece um processo de adormecimento, de hipnose, assim, que a humanidade foi abandonando a importância da verdade na vida. E aí vem os demônios, né, que o senhor colocou. Então, coloca novamente o gráfico aí para ver em segundo lugar, né? A morte vem dos demônios. Então, eu quero dizer o que, né? Que todo elemento negativo veio do elemento espiritual, que é negativo também, chamado de anjos, né? Anjos do inferno, né? Então, são os demônios. Então, nós queremos mostrar os elementos errôneos, né? Então, gostaria que o César falasse um pouquinho sobre essa questão. Referindo-se àquilo que o senhor estava comentando, da questão de que nós viemos de cima e decaímos, tem uma lei da metafísica kepiana, do senhor mesmo, que diz o seguinte, que o maior faz o menor. Nunca o menor faz o maior. Por isso que a teoria evolucionista está invertida, porque o ser humano que é maior jamais poderia ter vindo daquilo que é menor. Um macaco, por exemplo, muito menos de uma ameba. Então, quando o senhor estava se referindo que o ser humano na origem, que ele estava lá em cima, o ser humano ele só precisa daquilo que é superior a ele, nunca daquilo que é inferior.
Então, o que é superior ao ser humano? É o ser divino, o próprio ser divino que fez o ser humano. Então, na origem, o ser humano necessitava somente da energia de Deus, porque ele estava lá em cima. E agora que ele decaiu, ele está precisando de alimentos, precisa de uma série de coisas, ele é dependente desse mundo sensorial. Não que o mundo sensorial seja ruim, mas ele se tornou dependente daquilo que é menor. E essa é uma grande inversão, um prejuízo, né? Então, né, pelo que o senhor falou, vamos dizer que uma doença é também de caráter espiritual, né? É psíquica. Psiquismo em grego quer dizer alma, espírito. Então, se não trata da parte espiritual, se trata só, por exemplo, com remédio, então é evidente que a pessoa não vai ter uma recuperação assim, mais ou menos rápida. Quer falar, Heloísa? Eu queria dar um exemplo, essa questão que o senhor está falando, e que eu atendo um cliente, um senhor, que ele se aposentou, começou a ter um problema na pele, né, no pé, e aí ele foi agravando a situação, os médicos não sabiam como resolver, e graças assim, à análise, na terapia intensa que ele foi fazendo, grupos individuais, ele foi melhorando. Teve que ter um tratamento médico, mas o que mesmo reparou, né, que ele se recuperou da saúde, foi essa terapia, porque ele teve que ver o lado emocional e espiritual que estava envolvido, né, de ele ter parado, uma pessoa muito ativa, com muita capacidade, e resolveu se aposentar e ficar em casa parado. Aí começou a doença. E aí agora ele está mais ativo, né? Ele está acordando, né? Despertando que a vida não para, né? Quando a pessoa se aposenta. Sabe, um fator que eu acho muito importante é um fator na ciência do direito. O direito, né, quer tratar assim, os problemas no sentido assim, material. Quer mostrar se a pessoa é delinquente ou não, assim, materialmente. E não quer fazer as leis como antigamente, lá nos tempos passados, uma junção entre as leis e a parte espiritual, né? A parte ética, moral. O Dr. Rodrigo não quer falar um pouco sobre isso? Então, a partir, eu acredito, daquele pensador do direito, Augusto Comte, houve essa grande separação. Porque antes dele, tentava-se unir esses três campos, da teologia, da filosofia e da ciência, porque tudo vem da teologia, todo conhecimento vem da teologia. Aí passou a determinar a conduta do ser humano, e não mais a causa da conduta do ser humano. Então o direito desviou, houve uma, vamos dizer, até uma corrupção aí, em que atribui somente a conduta, o sintoma, não estudando mais as causas da conduta, que é o principal, né? É a vida psíquica, a vida espiritual do ser humano. Quer dizer, o direito não vê a intenção, né? Se a pessoa tem intenção ou não de matar, de roubar, disso, daquilo, de mal, né? E o que é de fato assim doentio é justamente a intenção do ser humano. Tudo que o ser humano pensa de negativo, de ruim, ou então assim de delinquência, tudo que o ser humano pensa nesse sentido, né, vai e volta contra ele mesmo, né? O ser humano, se ele pensa o mal, ele tem, vamos dizer, o cérebro envenenado, né?
Então, o que é a genética, né? Eu posso abrir aqui vamos dizer, o jogo para dizer o seguinte: a genética é formada no ser humano na gestação, quando estava ainda em forma de feto, né? Nesse tempo, o feto, então, da criança de 9 meses, né? Ele pega todas as atitudes da mãe e às vezes do pai, que é a origem da criança. Então a criança pode geneticamente nascer com defeito nesse ou naquele. É por isso que geralmente quando é uma criança masculina, ela segue mais as tendências do pai. E quando é uma feminina, né? Uma criança feminina segue a atitude da mãe, porque tem mais relação geneticamente. As mães que têm um episódio de depressão durante a gravidez, elas geram filhos, né, que têm até 4 vezes mais chances de serem depressivos durante a vida. Então, essa influência energética, psíquica e espiritual da mãe determina muito se o que a criança vai ser. Então, é importante que a pessoa que tem a mãe, né, cuide muito da sua vida espiritual e psíquica para que seu filho seja saudável. Quando a família traz uma criança aqui para fazer análise, por exemplo, mesmo que tenha 4, 5, 8 anos, 9, 10, então o que a gente aconselha em primeiro lugar mas qual dos pais que deveria mais fazer? Talvez a mãe. Então, vem a mãe fazer análise e a criança pode mudar de atitude. Ou então, se a criança tem atitudes masculinas, se é um homenzinho, né, pode ter atitude do pai, delinquenciais, né, atitudes assim, delinquentes. Então, talvez o pai deva vir, porque se o pai endireita, então a criança vai seguir de modo direito. Você quer falar, Selma? Sim, Dr. Kepp, eu achei muito importante aquele gráfico que o senhor trouxe hoje aí no início, mostrando que o mal, né, o mal-estar, o desequilíbrio, a doença, a pobreza, vem dos demônios, né? Porque a gente vê que existe muita inversão nesse sentido ainda, que as pessoas tendem a achar que até que a doença que elas estão sofrendo foi Deus que mandou. Ou se ela tem aquela situação de dificuldade econômica, mas Deus quer assim. Então, eu acho muito importante se entender que de Deus não vem nada patológico, negativo, malévolo, impossível. Deus é ato puro, pura bondade. E o ser humano é que, escolhendo uma vida afastado do Criador, quer dizer, contra a verdade, ou contra na ética, desonesto, na inveja, se afastando do Criador, é que vai ter as consequências, sejam individuais, sejam sociais, né? Então vai ter o mal-estar vindo daí, as doenças daí. Então, né, se é uma questão da genética, é isso, né? Durante o feto é que forma a genética do novo ser. Então, quando o novo ser nasce, então carrega para o mundo os defeitos e as virtudes até. É interessante isso. Se é feminino da mãe, se é masculino do pai. Tem uma sabedoria, entre aspas, né? Uma tradição teológica dos judeus. Quando alguém nascia doente, alguém tinha alguma doença, então se perguntava quem pecou da família. Quer dizer, foi o pai, foi a mãe, foi o avô, a avó, enfim. Qual foi a patologia dos ancestrais que causou essa doença no filho, no neto? E isso é real, né, Dr. Kepp? Essa
transmissão de patologias é real e precisa ser muito bem vista, porque dá muita briga, por exemplo, entre a filha, a mulher e a mãe, entre o filho e o pai, justamente em pontos que eles são idênticos, justamente por serem muito semelhantes na conduta patológica. Então dá muita briga quando os dois são muito semelhantes. Então, né, nós estamos trazendo um conceito aqui, assim, uma inovação muito grande nesse sentido, de que a parte genética, que é a parte hereditária, vem automaticamente assim dentro da pessoa, no corpo da pessoa que nasce. Então, vamos voltar na próxima oportunidade para falar com vocês. Tchau, tchau. Até. Entre no mundo da consciência. Próton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kepp, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e espiritualidade em 9 idiomas. Próton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo.